Olá, seja bem-vindo ao devocional de hoje. Eu sou Gabi e esta semana estamos explorando o capítulo 4 de Filipenses. O tema de hoje é o segredo do contentamento. Nossa passagem é Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 13. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos nos aprofundar na palavra? Na passagem de hoje, Paulo faz uma afirmação extraordinária. Aprendi o segredo, diz ele, de viver contente em toda e qualquer situação. É importante lembrar que enquanto ele escrevia essas palavras, ele estava preso por causa de sua fé em Jesus. Apesar de seu sofrimento e confinamento físico, Paulo de alguma forma descreve seu estado emocional de bem-estar com esta palavra simples e poderosa: contente. Quando Paulo anuncia "aprendi o segredo", devemos ficar com os ouvidos atentos, ansiando para saber como alguém em circunstâncias tão desafiadoras poderia manter tanta alegria e contentamento. E Paulo revela o segredo a seguir quando diz: tudo posso naquele que me fortalece. A fonte de energia para o contentamento de Paulo é a força que flui de Cristo. Em outras palavras, o contentamento de Paulo não é natural, é sobrenatural. Paulo não está simplesmente respirando profundamente e tentando manter a calma, pensar positivamente ou fazer limonada com limões. O segredo do contentamento não vem de nenhuma estratégia ou autoajuda, de nenhum mecanismo ou técnica de enfrentamento. Na verdade, o segredo não é nada que possamos fazer por nós mesmos. O segredo está em nos apoiarmos na força de Cristo. Com nossa própria força, somos jogados de um lado para o outro pelas voltas e reviravoltas, pelos altos e baixos e pelos desafios da vida. Mas quando nossa fonte de energia é a força que vem do Senhor, nossos recursos são ilimitados, nossa força é infalível e nossas reservas nunca se esgotam. O grande segredo de Paulo é que a chave para uma vida satisfeita está fora de nós mesmos. A encontramos somente na pessoa de Cristo. O pregador Charles Spurgeon descreveu o contentamento como uma das flores do céu e a joia peculiar do amado Senhor Jesus. Cada um de nós que seguimos a Cristo somos amados do Senhor. Por isso, você também pode experimentar o contentamento hoje em todas as circunstâncias, simplesmente recebendo o dom, a joia, a flor que vem somente de Cristo. O segredo não é nada que possamos fazer por nós mesmos. O segredo está em nos apoiarmos na força de Cristo. Com nossa própria força, somos jogados de um lado para o outro pelas voltas e reviravoltas, pelos altos e baixos e pelos desafios da vida. Mas quando nossa fonte de energia é a força que vem do Senhor, nossos recursos são ilimitados, nossa força é infalível e nossas reservas nunca se esgotam. O grande segredo de Paulo é que a chave para uma vida satisfeita está fora de nós mesmos. A encontramos somente na pessoa de Cristo. O pregador Charles Spurgeon descreveu o contentamento como uma das flores do céu e a joia peculiar do amado Senhor Jesus. Cada um de nós que seguimos a Cristo somos amados do Senhor. Por isso, você também pode experimentar o contentamento hoje em todas as circunstâncias, simplesmente recebendo o dom, a joia, a flor que vem somente de Cristo. Reflita e ore comigo. Você diria que se sente consistentemente contente? Você anseia por mais contentamento em sua vida? Ore pedindo a Deus por essa bênção em sua vida. Pense nas circunstâncias e áreas da sua vida que costumam trazer sentimentos de descontentamento e um senso de comparação com outras pessoas. Entregue cada uma a Deus
e peça-o para mudar sua perspectiva. O contentamento é uma bênção que traz alívio para muitos dos nossos sofrimentos causados por nossa insatisfação inadequada. Pense em alguém hoje a quem você pode levar a mensagem da esperança de estar plenamente contente em Deus. Vamos orar. Amado Senhor Deus, obrigada por eu não precisar confiar em minha própria força hoje para enfrentar as provações e os desafios que tenho pela frente. Ajude-me a apoiar em tua força hoje, descansando em teu infinito poder e eterno amor, sabendo que tu tens prazer em fazer teus filhos prosperarem e viverem contentes, independentemente das circunstâncias. Opere esse milagre em minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Olá! Seja bem-vindo ao nosso Caminho pela Bíblia de hoje. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 27, diz: Logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Justo naquele momento, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Apesar de desagradável para nós, o mundo espiritual das trevas, com seus seres do mal, é uma realidade bem concreta e não podemos fechar os olhos para isso. O Novo Testamento, por várias vezes, cita pessoas endemoniadas, atormentadas e com enfermidades malignas. Na passagem que lemos acima, vemos que onde o reino de Deus chega, ele chega com poder, e o nosso inimigo fica furioso, pois não quer perder o terreno que conquistou. Em outras palavras, podemos dizer que onde a luz brilha, as trevas logo se manifestam. Mas não precisamos temer, pois ele não tem nenhum poder sobre os filhos de Deus, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia claramente nos ensina: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, não somos nós que devemos fugir quando o inimigo se manifesta. Pelo contrário, é ele quem precisa fugir de nós, pois somos filhos do Rei vivo e todo-poderoso. Portanto, devemos fortalecer a nossa fé e resistir, pois a vitória já nos foi dada em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada por seu tremendo poder. Abra os meus olhos para que eu possa compreender que, em tudo, sou mais que vencedora, por causa do teu poderoso nome. Tire todo o medo do meu coração, pois tu me deste autoridade contra todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Olá, eu sou a Jordana e seja bem-vindo ao especial do Posicionadas aqui no Glorify. Vamos lá? O Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, inicia com um questionamento dos fariseus acerca do divórcio, polêmico, né? Ao responder, Jesus enfatiza o plano original de Deus para o casamento. Deus criou homem e mulher, por essa razão deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Jesus ainda reforça que aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. É importante mencionar que o divórcio não faz parte do projeto original de Deus. E segundo a Bíblia, passou a existir devido à dureza do coração de alguns. Pois é. O ensinamento bíblico ainda segue e estabelece que aquele que se divorciar, a não ser que seja por causa de imoralidade sexual, e casar-se novamente, estará cometendo adultério. Mais pra frente, no mesmo capítulo, encontramos aqueles que traziam as crianças até Jesus para que fossem abençoadas. Porém, os discípulos as repreendiam. Ao perceber tal coisa, Jesus os repreende, chama as crianças para perto para que as abençoe e ensina que o reino dos céus pertencem àqueles que têm o coração como destes pequeninos. Olha que lindo! Quando Jesus ia saindo, um jovem que possuía muitas riquezas se aproximou e lhe perguntou:
Mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Conhecendo o coração daquele jovem e as muitas riquezas que possuía, Jesus disse: Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e depois venha e siga-me. Aquele jovem então afastou-se triste, pois possuía muitas riquezas. Jesus conhece nosso coração e sabe que para segui-lo é necessário abrir mão de todos os outros deuses das nossas vidas. Existe algo que, se ele te pedisse hoje, assim como aquele jovem, você não abriria a mão? Faça uma pequena análise do seu coração. A seguir, no texto, Jesus ensina aos seus discípulos sobre o verdadeiro poder e honra no reino dos céus. O maior de todos deverá ser servo de todos, pois até Jesus, o Filho de Deus, veio para servir e dar sua vida em nosso resgate. O texto finaliza com a cura do cego Bartimeu, que gritava insistentemente: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Que queres que eu faça? E ele respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão. No estudo que temos feito dos evangelhos, deixamos claro a cada dia uma característica de Jesus. Embora esse texto seja rico em diversas características, gostaria que você se atentasse ao coração de servo do nosso Deus. Que nós possamos vencer a luta contra o nosso egoísmo, contra a atenção aos nossos desejos e vontades próprias em primeiro lugar e venhamos a colocar em primeiro lugar fazer a vontade do nosso Pai, assim como Jesus, e servir ao próximo com compaixão, assim como ele fazia. Amém?